Acabou de fazer um mês que eu perdi meu cachorro. E nesse último mês pensei muito sobre o luto. Aliás, eu acho que pensei muito não faz jus. É seguro dizer que eu pensei sobre o luto esse tempo todo. Digo isso porque eu senti um luto como nunca havia sentido antes. Um luto que vinha em ondas. Em momentos em que tudo parecia triste e o luto se fazia notar como uma música alta, eu consegui encontrar momentos para sorrir e me divertir. E em momentos em que tudo parecia feliz e que o luto parecia se esconder, uma distração qualquer podia levar meu pensamento até meu gabuzinho, e meu olho automaticamente enchia de lágrimas. Mas se tem uma coisa que eu percebi nesse momento em que eu lidava com a ausência do meu gabu, foi a presença de pessoas queridas. Seja física ou remotamente, pessoas se fizeram presentes para me apoiar. Algumas de vocês, ouvintes, inclusive, que têm até gravado esse programa comigo. E nesse turbilhão de conversas que eu tive nos últimos tempos, uma das coisas que eu mais li e ouvi repetidamente foi: sinto muito, não tem muito o que dizer. Ou nem sei o que te falar. Ou sei que nada do que eu disser vai ajudar, mas enfim. E se tem uma coisa que eu aprendi que eu pretendo levar pra minha vida inteira, é que não importa. Não importa se você tem algo a dizer. Não importa o que você tem a dizer. E não importa se você não se sente capaz de encontrar as palavras que você gostaria. É claro, palavras podem e nos trazem conforto e desconforto às vezes. Eu não vou tirar a óbvia observação sobre isso, porque ela é óbvia. Mas é que nessas horas não me pareceu ser sobre saber ou não saber o que dizer. Pareceu ser sobre estar lá. Sentir as presenças foi muito mais importante do que ouvir ou ler palavras individuais de cada um. Seja através de um abraço silencioso ou de uma notificação carinhosa, o que mais me trouxe paz foi não ter me sentido sozinho em momento nenhum. Minha família, meus amigos, meus ouvintes, enfim, muita gente. Todos vocês me ensinaram uma das maiores lições que eu já aprendi na minha vida. Então, quando não souber o que dizer ou o que fazer, mas quiser muito confortar alguém, não perca teu tempo nem pensando e nem ensaiando muito. Só se faça presente. Apenas esteja lá. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão para mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje dentro da minha cabeça eu tô sozinho mais uma vez. Lembrando que esse programa você pode escutar em qualquer agregador de podcast, mas que você pode assistir em vídeo através do Spotify. Exclusivamente no Spotify em vídeo, hein? Coisa boa. E hoje eu quero falar sobre a presença e a importância da presença em momentos complicados. E às vezes também em momentos felizes, né? Em momentos de celebração. Se tem uma coisa que eu pensei nesse último mês foi justamente o quanto eu sou agraciado por estar ao redor das pessoas que eu tô. E esse programa ele é de certa forma um agradecimento, né? Mais maduro, um mês depois do Gabu, mas também é uma reflexão que não me parecia óbvia há um mês atrás, sabe? É óbvio que a vida não vem com manual de instruções, a gente não sabe como lidar com momentos tão dolorosos, né? Como fins de ciclo, lutos por fim de trabalho, relacionamento, ou lutos definitivos como uma morte de alguém querido, de um animalzinho querido, ou, enfim, um afastamento definitivo, né? E cada um vai agir de uma forma, mas uma coisa que se fez muito presente pra mim foi o medo de ficar sozinho, né? O medo de me sentir sozinho. Eu não quero ficar muito falando do Gabu aqui, não só pra não me emocionar muito, mas também porque vocês já sabem da relação que eu tive com o meu cachorro e que eu vou guardar com carinho pro resto da minha vida de uma forma muito especial, né? Ele era um grude pra mim, ele era uma sombra pra mim e eu viver um mês sem essa sombra, parece que eu sinto dor fantasma de uma parte do meu corpo não tá mais por aqui. É meio... Caralho, eu não queria falar nisso, mas é meio estranho, né? O sentimento do vazio e a certeza que eu tenho na minha vida hoje mais do que nunca de que a gente constrói a vida ao redor desse buraco e nunca preenche esse buraco de novo. Ele me parece que ele vai estar sempre aqui, esse buraco do Gabu. E é um buraco imenso, mas tem muito campo para eu construir ao redor dele. E quanto mais eu construir ao redor dele, figurativamente falando, obviamente, né? Não precisava nem ter dito isso, mas quanto mais eu for capaz de construir ao redor dele, mais o buraco vai parecer pequeno. Porque a minha vida vai estar repleta de outras coisas. Eu acho que foi isso que eu experienciei nesse último mês, desde o último dia 16 de abril, quando o Gabu se foi, né? Eu tô gravando isso no dia 15, então menti no monólogo, né? Pra mim ainda não faz um mês. Vai ser amanhã que o Gabu vai ter partido há um mês, né? Mas já é
29 dias, né? Já são 29 dias, já virtualmente é um mês. E é muito maluco como os dias foram rolando e eu fui sentindo a vontade e o desejo das pessoas queridas de estarem presentes comigo. E eu não vou falar do óbvio, né? Da minha família, da minha namorada, que sempre estiveram comigo o tempo todo e me acompanharam nesse momento. E sentiram as dores deles também, que não são desprezíveis perto da minha. Muito pelo contrário, são dores imensas também. Cada um deles sente a falta do Gabu da forma que cabe, né? Óbvio que eu sou um pouco individualista nessa hora, porque o Gabu era meu cachorro. Ele foi meu do começo até o fim, né? Então, a ligação, a conexão que a gente tinha, ninguém mais tinha. Mas ele também foi o cachorro da minha mãe e do meu pai, né? Ele viveu lá desde 2020, de forma ininterrupta. Foi companhia pra eles. Era o cachorro que dava trabalho, que estourava sofá, que cagava na sala, que fazia um monte de besteira. E que você vai aprendendo a transformar esse cuidado em carinho, e esse carinho em amor, em afeto, e em companhia, né? Eu acho que o bichinho, ele é... Qualquer bichinho de estimação, ele vira a parte viva da tua casa, né? E aí é difícil você sentir a casa morrer um pouco, sabe? Andar nos mesmos lugares e sentir que a casa da minha mãe é muito grande, porque não tem mais aquele bezerro pra gente ficar desviando. Mas desde o primeiro dia, voltando pro assunto do programa aqui, eu senti que as pessoas queriam se aproximar de mim, que elas queriam saber se eu tava bem e, de certa forma, me ajudar milagrosamente a ficar bem, né? Por mais impossível que isso parecesse, mas não era impossível, né? Hoje eu entendo o ficar bem, né? Ficar bem não é ignorar, esquecer o Gabu ou esquecer a dor, é encontrar força ao redor daquele buraco, né? É muito louco como hoje a visão que eu tenho, eu consigo enxergar os esforços das pessoas para estarem próximas de mim, né? No segundo fim de semana, depois do Gabu partir, a minha namorada foi tocar numa festa da faculdade dela, né? E aí, um grande amigo meu que mora em Campinas, o Zé, ele veio pra cá ficar comigo, né? E ele veio na sexta, voltou pra Campinas no sábado à noite, mas passou um dia inteiro comigo aqui. E na pouca conversa que a gente teve, bebendo na festa e tal, sobre isso, eu senti, e ficou bem claro pra mim, né? O quanto ele queria estar lá comigo, só pra estar comigo, só pra estar lá. Esse episódio, eu pensei em gravar ele logo que ele foi embora, porque foi com ele, com a percepção dele, que eu tive a mais clara visão de que, cara, mais do que sobre qualquer conversa, mais do que sobre qualquer desabafo, é sobre você olhar ao redor e se sentir seguro, e se sentir em companhia, e sentir que as pessoas estão compartilhando com você um momento difícil pra te mostrar que você tem onde escorar, né? Sabe, pra mim tem a analogia pra mim é muito... Sabe quando você vai naquele lugar que você não tem lugar pra ficar escorado, encostar numa parede, sentar num banco e você fica em pé, super desconfortável o tempo todo, sem ter onde descansar, tá no meio de um show ou alguma coisa, é uma parada, uma espera interminável pra um momento em que você se sinta mais confortável, mais seguro. E você vê que uma pessoa tá lá pra ser o teu pilar, pra ser tua pilastra, pra ser o cantinho de parede onde você vai escorar. E não importa, como eu falei no monólogo é muito verdade, sim, não importa muito o que a pessoa tenha a dizer. Simplesmente o fato de você sentir a presença dela e sentir o carinho, sentir esse cuidado e saber que, cara, essa pessoa tá aqui por mim. É por mim, exclusivamente por mim. Óbvio, o Zebeto, meu amigo Zé, também queria ir pra festa, né? Curtiu a festa e tal, mas um propósito dele estar aqui era me ajudar, era estar do meu lado, né, como amigo. E isso, pra mim, é inesquecível, cara. Inesquecível. É um negócio é óbvio, né? Mas ao mesmo tempo, não deixa de ser um gesto poderoso. Do oposto de abandono, né? Eu, confessando pra vocês, assim, muitas das questões que eu tratei em terapia na minha vida diz respeito a um medo do abandono absurdo, assim. Desde sempre, né? De me sentir sozinho, de não querer estar sozinho e tal. E eu não tô falando de relacionamento, tô falando de amizade também, família, todas as relações. Eu sempre me senti muito confortável quando me sinto cuidado. Mas ao mesmo tempo, esse medo do abandono me botou num modo de querer resolver tudo sozinho pra justamente poder me preparar pra uma emergência, caso eu esteja sozinho. E isso me levou a um lugar de sempre querer resolver tudo, sempre querer estar à frente, sempre querer ser o cara que toma a frente de tudo e que tem condição de, com as próprias mãos, fazer as coisas acontecerem, né? Não depender de ninguém, né? Eu sempre gostei de me sentir independente. Mas essas coisas são todas conectadas. E nesse momento, o difícil seria não desabar. O difícil seria me manter firme sozinho. E foi bom, muito, muito bom. Não só o Z, né? Mas sentir todo o carinho.
a partir do momento que o Zé veio pra cá, eu comecei a abrir meu olho pras outras formas de carinho que se fizeram presentes, né? E aí eu recebi contato de muita gente, de muito ouvinte. Ouvintes que, cara, fizeram questão de me mandar mensagem, não só a galera que colaborou enquanto o Gabu tava mal pra ajudar no tratamento e tal, isso foi incrível já. E já tinha sido um gesto de presença que eu notei mais forte do que nunca depois que eu comecei a me atentar mais pra isso, mas o gesto de querer saber como eu tava, de mensagens de pessoas, de como é que você tá, Vidani, pô, força aí, também tô com um cachorrinho velho, ou com um gatinho velho, eu morro de medo disso, e ver o carinho de vocês dois, me deixa querer aproveitar os minutos que eu tenho com o meu cachorrinho, com a minha gata, e eu me senti muito feliz de pelo menos ter a minha história servindo de exemplo para as pessoas desfrutarem do tempo que elas ainda têm com os bichinhos delas, sabe? Eu acho que se serve de alerta, eu sei que de todas as emoções que eu tenho em relação ao Gabu, eu não tenho arrependimento nenhum. Eu desfrutei dele desde que eu voltei para Araraquara, indo lá passear com ele, ficando com ele. Nossa, eu voltei a morar perto dele e isso fez a gente ter 3 anos inteiros e mais uns meses de uma parceria que a gente nasceu para viver aquilo, né? Constante. Porque de 21 para 22 a gente se viu menos, né? Eu morei em São Paulo, ele morou aqui, eu vinha uma vez por mês por aí, mas não ficava tanto tempo com ele quanto eu gostaria. Foram 2 anos quase que eu passei menos tempo ao lado dele do que eu gostaria de ter passado. Mas, desde que eu voltei para Araraquara, ele virou rotina, né? Eu não sei se eu já falei disso aqui, mas eu organizei minha agenda, né, para trabalhar autônomo depois que eu fui demitido, e na minha agenda tinha o horário para ficar com o Gabu. É meio rígido fazer isso, mas como ele não morava na minha casa, foi a forma que eu encontrei de garantir que eu daria tempo. E assim seria tão importante quanto o meu trabalho, quanto os meus compromissos. Estar com o Gabu pra mim era da maior importância, da ordem de maior importância das coisas que eu tinha pra fazer no meu dia. E eu ia lá, ficar com ele, pra poder. E é curioso que dentre todos esses contatos que eu recebi, um desses contatos foi da minha ex-namorada, que foi a pessoa que tava junto comigo quando eu peguei o Gabu. Que tanto quis saber como o Gabu tava antes dele partir, quanto fez um contato, né? Eu avisei ela no dia que o Gabu foi embora, e ela fez um contato comigo uma semana depois, né? Perguntando como é que eu tava e tudo. E é louco como a gente nunca sabe a dor do outro, ainda mais nesses casos, né? Pô, foi o filhotinho que eu peguei morando com ela, né? Por mais que a gente esteja afastado e não, né, não se ame mais como namorado e tal, não tenha mais essa relação, eu ignorei por muitos anos a dor dela, a emoção dela, o sentimento dela sobre o Gabu, sabe? Eu não me perguntava se ela sentia falta. Aliás, eu assumia que ela não sentia, assim. Em algum lugar de mim tinha até um sentimento meio tipo, caraca, será que ela não liga, que ela não se importa? E foi tão bom receber a mensagem dela nesse sentido pra livrar qualquer tipo de sentimento ruim sobre isso e perceber que, tipo, cara, ela não apenas se importava com o Gabu, como ela se importa comigo, com como as coisas vão resolver, sabe? Pelo carinho que a gente já teve um pelo outro, pela história que a gente construiu. E isso é incrível, cara. É incrível sentir que tudo que você viveu não foi em vão, né? Que as relações que você construiu não foram em vão e que as pessoas se importam. As pessoas, à sua maneira, se fazem presentes como podem, né? Como suportam também. Porque às vezes se fazer presente é uma questão de suportar, né? Porque tem relações muito dolorosas que, por mais que você queira estar presente, você não quer suportar aquela dor de estar presente por outros aspectos, né? Então, não acho que é sobre sacrifício pessoal. É sobre, da sua maneira, no seu limite, se permitir fazer presente para contagiar o outro e confortar o outro. Contagiar no sentido de poder trazer, emanar um pouco daquela alegria, irradiar para outra pessoa se contagiar mesmo. E por mais que outra pessoa tente nos contar, a gente nunca sabe a dor do outro, né? Eu acho que por mais que eu tenha me aberto aqui, falado e botado em palavras 1000 vezes sobre isso, vocês nunca vão saber como eu me sinto. Vocês nunca vão estar no meu quarto escuro, enquanto eu lembro dele e meu olho enche de lágrima. Vocês nunca vão estar. Por mais que eu tente contar, por mais que eu tente explicar e colocar em palavras, é impossível. É impossível traduzir um sentimento tão verbalmente. Não existe isso. Mas, por isso mesmo, por não saber a dor do outro, que existe uma simplicidade muito bonita na presença, que pode ser física, pode ser uma manifestação remota, pode ser qualquer presença. E assim, das coisas que eu recebi como carinho nesse último mês, por coincidência, na semana que ia se completar um mês da partida do Gabu, eu recebi alguns presentes que me enchem o olho de lágrima, cara, de lembrar, né, e de perceber como essa presença pode ser sentida
além do tempo. E como esse luto em ondas que eu citei no monólogo, que às vezes eu tô bem, às vezes eu tô mal, e aí no mesmo dia, às vezes é um dos dias mais felizes da minha vida, e teve um momento que eu tava extremamente triste, né? Eu vou contar isso que no sábado do Gamescom, eu tava indo pra Gamescom, eu saí do hotel de manhã, tomei café e tal, tava indo no Uber, e no Uber me bateu uma saudade, cara. Me bateu um vazio do Gabu inexplicável, cara, atordoante, que eu nem chorei. Eu só fiquei parado, busquei uma foto dele, postei no Instagram, falei, cara, que saudade, bicho. E aí, aquele dia foi um dia muito legal. Foi um dos dias mais felizes que eu tive esse ano até agora, assim. Eu curti a Gamescom, encontrei pessoas queridas, encontrei inclusive a Jujuba, que é uma... Ela é do Missangas, do SciCast também, amiga de podcast minha há muitos e muitos anos. Mais de 10 anos. A gente tinha feito Encontro Nacional da CXP em 2016, ficamos próximos e tal, e eu acompanhei ela em rede social, e ela tinha pego 2 labradores. E foi a Jujuba que me indicou o canil que eu peguei o Gabu. Foi graças a ela que eu tive o melhor amigo que eu podia ter tido. E eu encontrei ela no sábado de Gamescom, a gente ficou conversando, andamos 1h e pouco de evento, não falando sobre o Gabu, mas falando sobre a vida. E sobre videogame, sobre fofoca. Sentei pra comer um lanche com ela e tudo, ficamos lá conversando. E foi ela nem sabe que aquele dia eu tive uma úlcera de dor do Gabu, assim. Mas ela me fez muito feliz, cara. Foi uma companhia foi uma presença que iluminou meu dia, né? E aí, depois eu encontrei o Rick, colega meu, a gente curtiu a Gamescom um pouquinho, fomos pra Riot ver jogo de LoL da Fúria, assistimos a Fúria ganhar, o Maestro, que é um amigo nosso, que é o coach de performance da Fúria, do LoL, né? E foi coach da Fúria também, campeão do CBLOL, pela NTZ também e tal. O cara é monstro. E um dos melhores amigos da minha vida, já gravou dentro da minha cabeça. O Rick também já gravou, fez faculdade comigo e tudo. E aí saí da Riot e fui encontrar o Mal, que fazia muito tempo que eu não via ele pessoalmente. Fazia uns 4 meses que eu não via ele. E depois de tudo que rolou, sentei, jantei com ele, e encontrei com meu amigo, a gente pôde se fazer companhia um pro outro em momentos tão chatos que a gente passou nesse último mês. E o Mal, nem preciso falar, da amizade, do carinho, do irmão que ele é pra mim. Quem acompanha a gente nos podcasts já tem mais do que prova pra saber da parceria que a gente tem. E isso não é passado, isso é presente. Eu sou amigo do Mal desde antes de fazer podcast com ele. A gente fez Pauta Livre, Mal Acompanhado, Vai Te Catar juntos. E espero que a gente faça mais coisas juntos no futuro, muito mais. Mas, independente disso, a gente é amigo de antes de produzir coisa junto, né? Então, vai ser depois também, né? Se um momento a gente parar, a gente vai permanecer. Então foi um dia tão gostoso. E terminou o dia comigo indo pro bar pós-Gamescom. E, encontrei João Jedi, a gente ficou bebendo, uma galera, Rafa Lousada. Foi um dia muito legal. Um dos melhores dias do meu ano. E naquele dia, é um dia que eu vou guardar como um dos dias que eu senti mais latente, cara. A falta do Gabu. Foi horrível. Mas ao mesmo tempo foi um dia feliz. E essas ondas do luto me proporcionaram nesse mesmo dia eu viver os 2 polos, né? Então há uma simplicidade tão bonita nessa presença, de você se sentir confortável com pessoas que você ama, e você se sentir acolhido, e sentir que você está construindo ao redor daquele buraco, e que as pessoas estão se fazendo presentes, que os dias foram ficando mais leves. E eu falei ontem em terapia que eu não quero e não sinto que eu vou esquecer o Gabu, mas que tá ficando mais leve, né? Que vai ficando mais tranquilo, e que eu fui aprendendo a ter essa sensibilidade de perceber a presença das pessoas. E aí, voltando para o assunto que eu tinha aberto lá atrás, os meus ouvintes são um capítulo muito especial sobre isso, porque eu tô falando sobre pessoas que não me conhecem, a maioria delas. Por mais que já tenham me encontrado num evento ou outro, não me conhecem, né? Não conhecem o meu dia a dia, não sabem como eu sou com a minha família, como eu sou com a minha namorada, como eu sou com meus amigos. Vocês podem gostar de mim e eu secretamente ser um arrombado, né? A gente não se conhece. Vocês podem ser arrombados também, a gente não sabe. Mas eu repeti uma coisa ao longo dos meses tantas vezes, e ela se tornou tão real pra mim, cara, que é algo de certo eu fiz na minha vida pra receber o carinho que eu tô recebendo nesse último mês, principalmente, especialmente. Mas já há tantos anos desde que eu produzo conteúdo, né? Ontem eu recebi um presente da Paula e do Ricardo. Caraca, que parece o nome do Paulo Ricardo, né? Se você souber... Para, vida. Enfim, eles são da Stardust 3 Design, @Stardust 3 Design no Instagram. E eles mandaram uma cartinha super bonita e emocionante sobre o Gabu, inclusive. E eles são uma empresa, enfim, que tá fazendo impressões 3D e tal. E eles fazem impressões 3D de animaizinhos. E eles fizeram um Gabu pra mim, né? Um Gabuzinho tão bonitinho, com a coleirinha dele escrito Gabu, com o rabinho duro dele.
e com o sorrisinho dele, né? E até botaram no Instagram deles uma foto do Gabu, que eles usaram como base pra fazer sorrisinho, com o zoinho fechado dele, que ele tanto tinha quando era mais rolicinho, né? E, cara, isso aqui eu recebi ontem aqui, coincidência da vida, né, de chegar justo na semana que vai completar um mês. E não só isso, né? Aliás, eu guardei isso na minha estante aqui, vou mostrar rapidinho, do lado do potinho, que é ali naquele canto ali. Vou até botar ele aqui. E tá do lado do... Pra quem tá no vídeo, né? Tá do lado do potinho que que a funerária me mandou, com pelinhos do Gabu. Né? Aqui tem pelinhos dele, vários pelinhos. Então, separei um cantinho da minha parede pra deixar o bonequinho do Gabu, que a Stardust mandou. Obrigado, Paulo e Ricardo, pelo carinho de vocês. Além disso, no mesmo dia, uma ouvinte muito querida do Pelada, que já foi no encontro da Champions também, que esse ano espero que eu veja ela de novo, se puder, que é a Belle Zácara, né, Isabelle Zácara. Ela mandou fazer, e chegou ontem também, no mesmo dia, um bordadinho meu com o Gabu, né, de uma foto que a gente tirou há um tempo atrás, acho que ano passado, mais ou menos em junho, acho que foi no aniversário dele, essa foto aqui, no ano passado, né, e ele tá com o sorrisão dele aqui e tal, eu abraçando ele, e tem Gabuzinho escrito com 2017 a 2026 aqui. E cara, ontem me veio uma saudade muito gostosa, que tem seu lado melancólico também, mas veio uma saudade muito legal do Gabu. Veio um sentimento diferente daquele sábado de Gamescom, que foi um sentimento não solitário, o de ontem. E esses presentes me trouxeram isso. Essa pauta já estava feita, o monólogo já estava feito e eu já ia gravar sobre isso. Mas é curioso como eu senti que as pessoas só quiseram se fazer de alguma forma presentes pra mim, né? E na semana passada eu passei pelo lado oposto disso, né? O pai de um amigo de infância, com quem eu não tenho mais muito contato e nem muita intimidade hoje em dia, o pai dele faleceu, né? E passaram tudo isso, já com essa pauta na cabeça desde que o Zé veio pra cá, na hora que me contaram do falecimento do pai dele, e eu cresci na casa dele, sabe? Era amigo de infância, meu melhor amigo de infância. E uma pessoa que eu vou sempre guardar um carinho imenso, por mais que a gente não tenha mais um convívio intenso, né? Ou um convívio de qualquer natureza, a gente quase não tem convívio. Mas na hora que eu ouvi a notícia, minha mãe perguntou, você vai no velório? Não existia a menor possibilidade de eu não ir. E quando eu fui, eu praticamente não fiz nada. Eu cheguei, abracei todo mundo que eu conhecia ali, e fiquei parado do lado da minha mãe, braço cruzado, esperando. Porque eu sabia que meu papel lá não era falar nada, né? É como diz, clareou, né? Porque não tem remédio, o remediado está, né? E é meio que isso um velório, né? Mas eu sabia que era meu papel, que era meu desejo, era estar lá da forma que eu pudesse. Eu só precisava estar lá. E pronto. E mostrar que, de alguma forma, eu tava ali. Eu era mais uma pessoa pra mostrar que aquele sentimento ele era compartilhado. Ele era dividido. E ele era, de alguma forma, mais do que deles, um pouco nosso também, né? E acho que é aí que a presença se faz importante. Independente dela ser física, ou uma manifestação remota, ou envio de um presente, ou uma mensagem que eu recebi. Eu não sei nem medir quantos de vocês me ensinaram e me fizeram sentir melhor com um gesto, por mais simples que ele fosse. Então, se eu puder dar uma dica, se eu puder trazer um pouco de uma pretensa sabedoria, cara, se você tem carinho por alguém e de fato quer ajudar alguém a passar por um momento difícil, ou mesmo, como eu falei no começo, ou quer valorizar um momento feliz, cara, se faça presente. O parmesão tá desesperado aqui, peraí. Vai, sobe aqui. Sobe aqui, vamos. Vai. Bom garoto. Bom garotinho. Foi até bom que ele veio pra cá, porque essa é outra presença também que me ajudou muito nesses últimos meses, né? A presença desses bichinhos aqui que, caraca, sem eles tudo teria sido, caraca, muito mais difícil do que foi, né? Mas ele já subiu aqui já na mesa. Deixa eu terminar o programa? Pode ser? Ó, deixa eu terminar o programa? Você quer falar alguma coisa? Quer mandar um recado pra galera? Agradecer? Hein, gordinho? Não lembro se eu perdi o fio da meada ou não,
mas acho que eu já falei o suficiente, né? E desejo de verdade que vocês sejam capazes de, num momento de alegria das pessoas queridas, se fazerem presentes para mostrar que elas também não estão sozinhas, que elas estão dividindo os momentos felizes. E no momento de tristeza, que vocês façam elas perceberem que elas não estão sozinhas também. Que tudo se divide. Eu realmente acredito que só existe propósito na vida quando a gente tá junto. Não acredito em ninguém sendo feliz sozinho, né? Já diria poeta, né? Acho que o Wave do Tom Jobim é foda. Caralho, eu me sinto muito tênis verde falando disso, tá? Mas fundamental é mesmo o amor, né? É impossível ser feliz sozinho. E é muito difícil. Complementando com a licença poética dele, ser triste sozinho é insuportável. Então, por favor, sejam companhia, sejam presença para quem vocês amam e façam valer o que a gente tem de mais valioso nessa existência, que é nossa coletividade, nossa humanidade. Todo mundo vai passar por coisas muito parecidas na vida, né? Esses momentos de luto são coletivos, não são individuais. Cada um vai sentir a dor à sua maneira, mas você mostrar a sua maneira de lidar com isso, pode ter certeza que fortalece. E quem sabe a pessoa querida que você quer apoiar, quer confortar, não consegue ir construindo mais coisas ao redor desse vazio com mais tranquilidade, graças à tua presença e à tua força que você empresta para ela. Obrigado por ouvir esse episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia é essa, de levar esse papo leve, improvisado, seja sozinho ou com qualquer camarada que topar gravar. Me siga nas redes sociais, tem links na descrição. Eu sou @Príncipe Vidani, o programa é @Cabeça do Vidani. Dê 5 estrelas, siga o programa no Spotify, assim como em qualquer outro agregador, porque me ajuda demais a fazer a audiência do programa crescer dessa forma. Comente nas redes sociais, comente também na área de comentários do episódio no Spotify, se você puder. E imagina que maneiro seria eu publicar mais episódios por mês ou mesmo por semana. Isso é possível através do financiamento coletivo. Inclusive, esse mês tem 4 episódios spin-off do Pensamento Extrusivo garantidos graças à galera do financiamento coletivo. Então, considere ajudar com qualquer valor a partir de R$1 que couber no seu orçamento, de uma das 3 formas disponíveis. O apoia.se/dentro da minha cabeça, o Patreon, que aceita moeda estrangeira, em patreon.com/dentro da minha cabeça, e a chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Aliás, se você tiver algum feedback ou oportunidade comercial, manda lá pro cabeçadovidani@gmail.com. Quando você apoia com R$20 ou mais, você fica habilitado para participar do grupo exclusivo para apoiadores no Telegram, nosso grupo de neurônios. Quando você apoia com 300 ou mais, você entra na fila para gravar um episódio inteiro aqui comigo, através da categoria Invasão Mental em Memória do Gabuzinho. Tem também produtos à venda na Podcast Store. E para facilitar a tua vida, tudo que eu falei aqui está bem descrito no site dentrodaminhacabeça.com.br. Não se esqueça, sextas-feiras tem saído o spin-off aqui, o Pensamento Extrusivo, pra gente trocar algumas recomendações. Sexta passada eu falei sobre o canal Balela do YouTube, que é um dos meus canais favoritos, então vai lá conferir. E um convite para você que estiver em São Paulo no fim do mês, dia 30 de maio, tem final da Champions League. Vai ser no mesmo lugar que nos últimos 3 anos, em São Paulo, no Point Santa Cruz, que é o antigo Garotinho da Santa Cruz, que fica na rua Tenente Gomes Ribeiro 224, logo atrás do Shopping Metrô Santa Cruz. O jogo vai ser mais cedo nesse ano, 13 horas da tarde, obviamente, né? 13 horas. Então, eu vou chegar no bar perto das 11 para almoçar. Recomendo que você faça o mesmo, porque eu não vou fazer reserva nem porra nenhuma. Alegria e tranquilidade, conto com vocês lá, espero que a gente possa estar junto no fim desse mês, na final da Champions. Para quem quiser ir, me dá um abraço. Nesse começo de ano que foi tão atribulado para mim, vai ser muito, muito importante estar com a galera lá para assistir a final da Champions. Tá rolando o Jovem Nerd Sport Clube, tá rolando Dentro da Minha Cabeça, Reinaldo Jaqueline e o Peladranet. Tô fazendo muito projeto e vai ser muito legal se você, ouvinte de qualquer um desses, puder colar por lá e assistir o jogo com a gente. Se você não for do futebol, vai lá, almoça e curte bate um papo com a gente, que vai ser muito gostoso também. Alegria e tranquilidade, até o programa que vem. E valeu!